Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar de polígonos, né? Polígonos. O que seria um polígono? Polígono é quando você pega uma série de segmentos de reta e vai unindo esses segmentos, né, vértice a vértice, até você formar uma figura fechada, né? Existem polígonos côncavos e os polígonos convexos. No Colégio Naval e na IFCAR é comum se estudar, é comum cair no concurso, os polígonos que são convexos, que são polígonos dessa forma aqui. São polígonos que quando você prolonga os lados dele, não há nenhum desses lados que está sendo prolongado que consiga entrar no polígono. É diferente disso aqui, ó. Tá vendo? Se eu prolongar esse lado aqui, ó, ele entra no polígono, né? E aí ele não é chamado de convexo, ele é côncavo, né? Esse tipo de polígono não é comum cair no Colégio Naval nem na IFCAR, tá bom? Dentro do estudo de polígonos, a gente estuda um tipo de polígono específico, que é o polígono regular. O que o polígono tem que ter para ele ser chamado de regular? Bom, o polígono regular é aquele polígono que ele é equilátero e equiângulo, né? Lembra lá que toda vez que tem o prefixo equi, significa mesmo. Então, se ele é equilátero, ele tem os mesmos lados, ou seja, todos os lados têm a mesma medida. Então, se um lado vale 5, todos valem 5. Se um lado vale 10, todos valem 10. Equiângulo, todos os ângulos internos desse polígono e externos são iguais, né? Mas são iguais entre si, né? Não são iguais o interno e o externo, não, né? O polígono equiângulo, ele tem o ângulo interno igual ao outro ângulo interno, que é igual ao outro ângulo interno, que é igual ao outro ângulo interno, e assim sucessivamente dentro do polígono. E os ângulos externos são iguais entre eles, todos os ângulos externos são iguais também, né? Pode haver o caso onde o polígono tem ângulo interno e externo igual ao mesmo valor, né? Que é quando vale 90 graus, né? Então, para começar, o que é o ângulo interno? É esse ângulo aqui, ó, que a gente representa por aí, beleza? De ângulo interno. E o ângulo externo é esse aqui, ó. Primeira coisa que você anota é que o ângulo interno mais o ângulo externo dá 180 graus. E isso é uma informação importante para resolver exercícios, né? A soma de todos esses ângulos internos pode ser calculada por uma fórmula, que é a soma dos ângulos internos, que dá 180 vezes n menos 2, onde n é o número de vértices ou o número de lados que esse polígono tem. Esse número n, que é o número de vértices, que é esses pontinhos, ou o número de lados que ele tem, esse n, o nome desse n é gênero, tá? Então o gênero, né, é o n, diz quantos vértices a gente tem num polígono. A soma dos ângulos externos de um polígono sempre dá 360. A soma dos ângulos internos é 180 vezes n menos 2. Tá? Bom, para os polígonos regulares, estas fórmulas aqui, ó, podem ser usadas. Estas duas aqui de cima podem ser usadas para qualquer polígono. Essas aqui que foram envolvidas de vermelho, elas servem tanto para o polígono regular, aliás, somente para o polígono regular. Essa de cima para o polígono regular ou aquele que não é regular. Essa aqui de baixo, que foi envolvida de vermelho, elas só servem para o polígono regular. Então, cada ângulo interno do polígono regular, ele é o valor da soma dos ângulos internos dividido pelo gênero. Óbvio, né? Se todos são iguais, divide pela quantidade de ângulos que tem, que você vai achar o valor de cada ângulo, né? E o ângulo externo, o mesmo raciocínio. Você pega 360 e divide pelo gênero, tá? Ainda, falando de polígonos, a gente pode também contar o número de diagonais que esses polígonos têm. O que é diagonal, Hamilton? Diagonal é o segmento de reta que une dois vértices não adjacentes. Então, ó, se eu tiver esse vértice aqui e quiser unir com esse aqui, ó, eu formo uma diagonal. Aqui também. Aqui também. Só que eu também formo diagonais vindo daqui, ó. Certo? Se eu continuar a traçar todas as diagonais, quantas diagonais eu teria sem ter que traçar todas? Né? Como é que eu conto isso aí? Né?
Essa contagem aqui no fundo tem a ver com análise combinatória, né? Mas a gente não vai precisar demonstrar isso aqui agora. A gente só tem que memorizar o resultado. E qual é o resultado? O resultado é que o número de diagonais que um polígono possui é o produto do seu gênero vezes o seu gênero menos 3 dividido por 2. Tá? O número de diagonais que cada vértice consegue traçar, né, é o número de gênero menos 3. E o número de diagonais que passam no centro desse polígono é a metade do seu gênero. Lembrando que esse gênero tem que ser par, porque se ele não for par, não tem como você pegar um gênero ímpar, dividir por 2 e dar um número inteiro de diagonais. Não faria sentido. Então, só faz sentido se o n é par. Tá? Os polígonos que não têm gênero par não têm diagonais passando pelo seu centro. Né? E o número de diagonais que não passa pelo centro do polígono, né, eu vou representar por DC barra diagonais do centro e a negação, né? Não passa no centro do polígono. É só você pegar o número total de diagonais e excluir as diagonais que passam no centro. Né? Então você tem todas as diagonais. Algumas passam, outras não. As que não passam é o resultado do total de diagonais menos as diagonais que passam no centro do polígono. Beleza? Então agora é só a gente fixar fazendo alguns exercícios. Beleza?